Olá, muito bom dia a todos. E hoje, nesse diálogo franco, a gente tem a honra e a satisfação em receber aqui o engenheiro Dr. Horácio Forjás, que já esteve conosco como vice-presidente da Embraer à época. Dr. Horácio, para que os nossos telespectadores saibam, é engenheiro formado pelo ITA, mestre em computação aplicada e, além da Embraer, exerceu várias funções em outras áreas, etc. E hoje, diretor-geral do Parque Tecnológico São José dos Campos. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Carlos. Para mim, uma satisfação renovada poder participar de um programa de tão grande prestígio como o seu. Muito obrigado. Bom, vamos começar, doutor Horácio, falando sobre o seguinte, sobre a concepção do Parque Tecnológico. Como é que foi concebido o Parque Tecnológico de São José dos Campos? Carlos, eu vou lhe contar uma pequena história a respeito de como surgiu e como foi concebido o parque. Eu acredito que em meados da segunda década dos anos 90, o prefeito Emanuel Fernandes convocou os seus secretários e começou a provocá-los, pedindo que pensassem no futuro de São José dos Campos, futuro em longo prazo, e lhe apresentassem sugestões. Essas provocações do prefeito, em alguns casos não deram certo, porque a proposta era de se construir uma grande avenida, uma coisa desse tipo, e ele sempre pedindo que se pensasse no longo prazo. E foi assim que a ideia de um parque tecnológico, como um veículo natural para estímulo, fomento de empresas inovadoras, centradas em produtos tecnológicos de alta densidade, começou a ser criado. Posteriormente, em meados da década passada, o governo do Estado de São Paulo criou o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. E esse foi mais um empurrãozinho na direção de termos o que hoje aí está. O Parque Tecnológico, enquanto instalações, foi adquirido, na verdade, pelo prefeito Eduardo Cury. Era uma antiga instalação de uma fábrica... Selectron, se não me engano. Solectron. Solectron. Empresa que deixou São José dos Campos, foi, se não me engano, se dirigiu à região de Amazonas, Manaus, e então se tomou essa decisão de converter... Corajosa, por sinal, né? Corajosa. Se não desse certo, certamente seria uma mancha na desapropriação disso, um custo muito alto. Muito alto. Felizmente, eu acho até que com o trabalho que precedeu essa decisão, já havia uma grande convicção de que daria certo. A partir de 2009, sob a gestão, então, do professor Marco Antônio Raupp, hoje ministro de Ciência e Tecnologia, se começou a construir o parque e hoje ele, eu diria que atingiu uma velocidade muito grande e resultados notáveis. Doutor Horácio, e quais as áreas de atuação do parque, para que os nossos telespectadores possam saber, e qual o principal objetivo desse mega empreendimento? O parque, ele hoje se concentra em 5 ou 6 grandes direcionadores tecnológicos. Aeronáutica, defesa e espaço, que eu acho que tem a ver com a própria origem de São José dos Campos, onde ao longo dos últimos 60 anos a cidade se desenvolveu enormemente e é hoje a capital aeroespacial brasileira. Um segundo fronte tecnológico importante é o de energia, águas e saneamento ambiental, o quarto, diria, na área de saúde e o quinto na área de tecnologias de informação e comunicação. Ao redor desses frontes tecnológicos se aglomeram pequenas e médias empresas e grandes nomes da indústria nacional e internacional. Então, mas se eu perguntasse agora, como vou perguntar ao diretor-geral do parque, o que é o parque em resumo? O parque é um local onde empresas dedicadas a projetos de desenvolvimento de densidade tecnológica elevada, eles encontram um ambiente propício ao desenvolvimento de seus produtos, à geração de negócios, e o objetivo final do parque é que esses produtos em desenvolvimento ganhem o mercado, se tornem produtos de sucesso, que a partir daí sejam industrializados. E como esse espaço é ocupado? A empresa, por exemplo, que manifesta o interesse em estar lá, qual é o ritual, qual é o procedimento? Essas empresas, elas são abrigadas no que nós chamamos de um centro empresarial. Hoje, são 25 empresas
abrigadas no Centro Empresarial 1, que tornou-se operacional a partir de 2011. Elas foram selecionadas com base nos seus projetos, em atendimento ao edital público que foi lançado pelo parque. Me lembro disso. Foram avaliados por uma comissão composta por pessoas ilustres, entendidas, e receberam pontuação em vários quesitos. E, em função disso, foram selecionadas e hoje são acompanhadas e avaliadas quanto ao desempenho daquilo que foi proposto. Em breve, Carlos, nós teremos o Centro Empresarial 2, que deverá acomodar, além das 25 que nós temos hoje lá operacionais, mais 50 empresas a partir do primeiro semestre de 2014. Que bom. Agora, a razão maior da minha pergunta é a seguinte: o empresário que lá está, a empresa que lá está, qual o nível de satisfação dele hoje? Ele se sente, ele acha que essa decisão dele foi importante, e realmente ela foi importante. Como é que eles reagem a essa presença deles próprios no parque? Essa é uma boa pergunta e, por coincidência, eu tenho como lhe responder, inclusive com fatos, porque recentemente nós realizamos uma pesquisa de satisfação entre essas mesmas empresas, 25 que lá estão, através de uma série de quesitos respondidos diretamente via internet, ou seja, tecnologicamente compatível com a existência de um parque tecnológico. Elas manifestaram sua satisfação em vários quesitos: a forma como são amparadas, a forma como são atendidas, as instalações que o parque lhes proporciona. Eu diria que o nível de satisfação é bastante elevado, entre o bom e o muito bom. E naturalmente o dia a dia dessas empresas hoje, elas estão interligadas com outras situações dentro do próprio parque, né? Sem dúvida. O parque, além do local onde se concentram essas 25 empresas, ele tem 5 grandes centros de desenvolvimento tecnológico, naquelas especialidades que eu lhe mencionei, aonde se encontram presentes institutos de ciência e tecnologia, universidades e também grandes empresas. Então a interação é entre elas, é com essas empresas e com as universidades que lá estão. Muito bom. Nós vamos continuar nesse assunto extremamente interessante e elucidador para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, mas eu peço um minutinho de licença, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco.